Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os ouviram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos e Jesus e lhes disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora, despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão e lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 pães. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram dos peixes eram 5.000 homens. Irmãos e irmãs, o tema de hoje é sobre recompensa. E quando a gente olha para esse texto, a gente avalia até agora os 4 pontos que nós passamos por eles até chegar aqui, né? A gente percebe que tudo começa porque ao ver aquela multidão, Jesus teve compaixão. Compaixão significa tomar aquilo que o outro está passando, vivendo para si. E o que Jesus tomou para si? Uma multidão sem pastor. Porque ele tirou um tempo para ele e seus discípulos descansarem. Eles precisavam disso, tinham trabalhado bastante, muito tempo. E quando Jesus se dá conta, ele não fez isso muito bem, né? Porque a multidão viu para onde eles estavam indo e chegou lá na frente. Puxa, que multidão com fome, como ovelhas sem pastor. E será que é diferente hoje? Não sei. Fica uma questão para nós pensarmos. Eu acredito que sim, porque quando a gente observa, a gente percebe as pessoas sempre correndo atrás, olhando para as suas necessidades e buscando, né? E buscando por todos os cantos uma resposta. Aí a gente pode falar do cristianismo, pode falar de outras religiões, de outras vertentes, pode falar do próprio humanismo, pode falar, mas o ser humano está sempre buscando por algo que o complete, algo que ele possa, a partir dali, sentir-se novamente preenchido, sentir-se saciado. E Jesus então saciou a multidão, porque o texto vai dizer que Jesus passou a ensinar-lhes, não obstante a dificuldade, não obstante o cansaço, não obstante o objetivo que tinham de descansar. Jesus olhou para aquela multidão e as alimentou pela palavra, ensinando aquilo que elas precisavam para manterem suas vidas cheias. E de repente, os discípulos o interrompem, porque está ficando tarde, né? E aí eles disseram: o que esse povo todo vai comer? Vamos liberar esse povo. E aí a gente percebe, irmãos, que Jesus chama a responsabilidade depois da compaixão e depois de liderar ensinando aquele povo. Ele chama a responsabilidade e fala: não, a gente não pode, diante dessa situação,
diante de uma multidão que veio até nós, diante de uma multidão que faminta ouviu os ensinos até esse momento e dispensá-la simplesmente. O que vocês têm? Porque a gente vai ter que assumir isso, dá a vocês a multidão de comer, né? E aí a gente falou sobre o sacrifício, em que a Bispa Deide falou que passa por a gente pegar o que a gente tem nas mãos, que talvez seja para a gente valioso. Imagina os discípulos que saíram com Jesus, e tem aqui uma variante, né? Que de repente eles olham, porque Jesus fala, o que vocês têm? E ao olharem, eles tinham 2 pães, né? 5 pães e 2 peixes. Era até muito pouco para eles mesmos, mas era o que tinham. Ou então, de repente, eles conseguiram uma criança na multidão que levou o seu lanche e tinha 5 pães e 2 peixes, segundo a variante de João. Mas é isso então que eles entregam a Jesus, ou que aquela criança tirou de si mesmo para entregar a Jesus. Então a gente aprendeu que sem entrega também o milagre não acontece. Sem entrega as multidões não se alimentam. E semana passada a gente avançou um pouco mais nesse texto, olha quanto ele nos traz de coisas importantes, e percebemos que do sacrifício, Jesus então, por sua liderança, fala assim, olha, a gente precisa organizar esse povo, para que todos participem do milagre, né? Então a gente sabe que na vida, se a gente não organiza, a gente desperdiça. Se a gente não organiza, as coisas não irão acontecer da melhor maneira, ou surpresas podem acontecer de forma que a gente não dá conta. E hoje a gente chega na recompensa, porque depois que foram organizados em grupos de 150, todos foram alimentados, diz o texto, de 5 pães e 2 peixes. O milagre aconteceu, porque Jesus estava ali. E a gente precisa partir hoje dessa perspectiva. A recompensa quando a gente faz opção por Jesus. A recompensa quando, como aquela multidão cheia de vontade de receber de Deus algo precioso, aquela multidão foi ao encontro de Jesus, aquela multidão então saiu dos lugares onde estavam, ficaram atentas, perceberam que Jesus estaria em tal lugar e se adiantaram a Ele. Falamos muito e temos falado sobre cultivarmos a presença de Jesus, para que a gente seja saciado, e ser saciado é a primeira recompensa que a gente vê que aquela multidão recebe, porque ela foi saciada de palavra e também foi saciada de pão. Percebam que a necessidade daquela multidão foi suprida integralmente, se pudermos usar essa palavra. A multidão foi atrás de Jesus, inicialmente não foi por causa de pão, mas ela foi para ouvir, estar com Jesus, e a consequência foi que mais tarde o tempo passou. Então, quando se apercebem os discípulos, temos que liberar essa multidão, porque agora eles receberam a palavra tão com fome, porque ficaram aqui esse tempo todo e tem que ser dispensado. Jesus falou, não, a gente também vai alimentá-la, não, a gente também vai dar o que comer para essa multidão. E por isso que John Wesley, que é o fundador da nossa igreja, diz que não existe religião que não seja social. É incrível como nós metodistas temos nos afastados, e aqui é uma reflexão, um parênteses, das coisas mais primordiais do Evangelho. E enquanto na história, e eu participei desse tempo até a década de 80, 70 e 80, quando a igreja pregou um Evangelho mais integral e foi de uma participação mais social na vida da população, mais a igreja recebeu os benefícios e as recompensas de Deus. Eram quando nossas instituições de ensino estavam no ápice. Podem olhar na história quando todas as nossas igrejas estavam em ascensão. Essa igreja aqui fala do tempo de 80. Eu estava na minha igreja local em Valadares, que não tinha como entrar pessoas. Por todo o Brasil, o metodismo era uma das igrejas e denominações que mais cresciam. Mas nós perdemos essa dinâmica e começamos a colocar que alimentar as pessoas não era mais importante, ou não era tão importante. E então afunilamos verticalmente a serviço a Deus e entramos de vez para dentro dos nossos templos e ali ficamos.
E fomos abrindo mão dos espaços em que lá fora nós estávamos presentes, cuidando e saciando a fome das pessoas, e perdemos a grande recompensa, que é enquanto estamos com Jesus, tudo é abundante, tudo é farto. E a gente percebe aqui que a fartura veio a partir de um milagre realizado por Jesus. Eu quero nessa noite frisar esse ponto, irmãos e irmãs, porque nós temos que não apenas entender, mas crer que as coisas não partem das nossas mãos, mas as coisas partem da presença de Jesus, e quando desfrutamos dela, esse desfrute, que já é uma recompensa, traz mais ainda sobre nós toda a saciedade da nossa vida, tanto verticalmente como horizontalmente. A gente precisa voltar a esse princípio. Quando servimos uns aos outros e quando servimos o mundo, nós estamos então fazendo cumprir a vontade de Jesus. Se Jesus tivesse esse pensamento que a gente tem aí, e às vezes invertemos, vamos dar o pão porque eles precisam da palavra. Tem muita gente hoje usando a ação social como pretexto para a pregação do Evangelho. Está errado também. Está errado também. Jesus deu ambas as coisas porque era ovelha sem pastor diante de ambas as questões. Se você lembrar do tempo de Jesus, era a grande população vivia na plena miséria. Quando você vê e assiste os filmes de época do tempo de Jesus, você percebe que, para além dos poucos herodianos, aqueles que viviam no palácio e aqueles outros que eram considerados os religiosos principais da religião judaica, todo o restante do povo vivia do que sobrava e da miséria e do pagamento dos tributos. E então a grande parte das multidões, quando perceberam que havia alguém que olhava para eles, alguém que os considerava, alguém que os tratava de igual para igual, embora fosse um rabino, alguém que diante da necessidade deles estava disposto a não dispensá-los, mas cuidar deles, então eles descobriram que ali estava a salvação de seus corpos, a salvação, de sua vida, mas também, a salvação do momento que eles precisavam. E Jesus multiplica, faz aquele grande milagre. Na presença de Jesus, a gente se farta e a gente se sente saciado. Eu me lembro do Salmo 23 e gosto muito da tradução da NVI, que é a Nova Versão Internacional, que vai mudar aquela tradicional narrativa do primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque essa versão passa aquela ideia de que Deus vai me dar tudo, não é isso? Para aquela versão da NVI que é: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Por quê? Porque agora põe no lugar devido a origem da saciedade, que é o Senhor, e não no resultado, que é não sentir falta de nada. Eu não sinto falta de nada, porque eu estou na presença do meu Senhor. Essa é a tradução original e o sentido original do texto. Eu não sinto falta de nada, porque em Cristo eu estou completamente saciado, e não é exatamente o que acontece aqui. Aquela multidão, mas os discípulos foram saciados de palavra e de ensinamento, e aquela multidão e aqueles discípulos foram saciados de pão do que aquilo que os seus corpos necessitavam. Foram completamente saciados em todas as suas necessidades. Jesus também, um dia virando para a multidão, ensinou exatamente isso: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber e vestir, porque vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas. Olha como Ele trata os lírios do campo e como trata os passarinhos. Os lírios se vestem lindamente, os passarinhos encontram o seu alimento. E vocês não encontrarão em Deus aquilo que vos sacia? Que texto esplêndido, e que promessa maravilhosa. Ou seja, porque estavam na presença de Jesus, e quando estamos na presença de Jesus, nos sentimos completamente saciados de salvação
e saciados das necessidades dos nossos corpos, de tudo que necessitamos e daquilo que nossa alma necessita para a eternidade. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que nesse texto aparece como grande recompensa, é que a recompensa também veio por causa do fruto do trabalho. A palavra de Deus vai dizer em diversos lugares que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O salmista vai dizer que aquele, enquanto sai jogando a semente e chorando na labuta e no peso do trabalho, volta recolhendo os frutos. A palavra do Senhor também, na teologia paulina, vai dizer que aquilo que semeamos é aquilo que colheremos. Se semeamos muito, colheremos muito. Se semeamos pouco, colheremos pouco. A salvação, irmãos e irmãs, é para todo mundo, é o maior galardão que alguém possa receber do Senhor. Mas nós precisamos entender que na construção do reino de Deus, que Jesus também certa vez diz, meu Pai trabalha e eu trabalho também, que noutra oportunidade ele diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Significa, irmãos e irmãs, que se buscamos a recompensa e o fruto do reino de Deus em nossa vida e em nossa igreja, é preciso que nós então possamos apresentar a Ele a nossa compaixão e liderança, a nossa responsabilidade, o nosso sacrifício, o nosso trabalho de estratégia, porque aí virá a recompensa, e no Senhor a recompensa é certa. Quando olhamos para esse texto, Jesus quando disse, vão procurar o que vocês têm, os discípulos foram. Jesus quando disse, e aí o que vocês têm? Eles entregaram o que tinha nas mãos de Jesus. Quando Jesus disse para os seus discípulos, cansados já da missão, agora vocês têm que pegar essa multidão de gente e organizar essa multidão de gente, em grupos de 100, grupos de 50 eles fizeram. Quando Jesus disse aos seus discípulos, agora vocês vão repartir pão para todas as pessoas dessa multidão que está aí, eles não disseram não, e eles não disseram estamos cansados, eles não disseram já demos o suficiente, mas o texto vai dizer que os 12 discípulos pegaram aquela multiplicação e foram distribuindo por todos aqueles grupos e por todas aquelas pessoas. Eles trabalharam bastante. Eles trabalharam bastante. A gente não colhe o reino de Deus, no reino de Deus, as recompensas e o fruto, sem que nós entreguemos o trabalho. A gente foca muito no milagre de Jesus e esquece dos discípulos, né? Mas eles trabalharam bastante aqui. Eu imagino no contexto, eu já falei aqui, se eram 5.000 homens, porque não se contavam mulheres e crianças, e sempre em toda a multidão parece que as mulheres são a maioria, e ainda levam seus filhos, ainda mais naquele tempo que a responsabilidade da criança era toda exclusivamente da mulher, até que ele fosse feito o homem feito, isso no caso do homem, porque a mulher crescia, mas continuava sob os cuidados da mãe. Há quem diga que aqui tinha pelo menos 15.000 pessoas. Imagina você ali, nossa, essa comunidade que está aqui hoje, pouco mais de 10 pessoas. Imagine Jesus falando, agora vocês vão alimentar, vocês vão distribuir para 15.000 pessoas, organizadas, em grupos de 50 e de 100, o alimento que eu estou pondo na mão de vocês. Hein? O que nós diríamos, o que você diria para Jesus nessa hora? Já no final da tarde, já depois de ter feito, uma missão que Jesus reconheceu que precisávamos descansar. Mas agora, depois de mais uma vez ele pregar um dia todo, e lá no final da tarde ele pediu o que você tem para entregar, e depois falar assim, agora você pega isso e entrega de novo para as multidões. Não tem jeito, irmãos e irmãs, Deus se agrada do trabalho para o seu reino, mas não um trabalho que gera escravidão, não um trabalho que apenas ele é forçado e que não tem devida paga, não um trabalho muitas vezes que muitos da nossa sociedade fazem, mas praticamente a recompensa deles
menos do que o básico. Mas não. Observe que o trabalho no Senhor tem recompensa. Tem recompensa. Quando eles fazem todo aquele trabalho, né? Quando eles entendem, e Paulo também entendeu essa narrativa, porque num determinado momento, em 1 Coríntios 3, ele vai dizer assim: a salvação todo mundo recebe, inclusive quem não trabalha. Mas olha com o que você trabalha. Se o fruto do seu trabalho gera como ouros e pedras preciosas, ou se o fruto do seu trabalho é aquele que passa logo e que não tem resultado nenhum. Porque segundo o fruto do seu trabalho, assim você receberá recompensa. E os discípulos puderam estar vivenciando tudo aquilo no Senhor, para eles próprios e para aquela multidão, mas não sem trabalho. E último ponto, para onde eu quero ir e terminar, é destacar que no Senhor a recompensa é superabundante. Eu gosto de Paulo porque, embora ele está cuidando sempre das coisas espirituais, ele deixou isso claro, a ponto de uma vez chegar em Jerusalém, os discípulos falaram para ele assim, os apóstolos: você está esquecendo os pobres, não se esqueça dos pobres, você tem que atendê-los também, porque Paulo estava muito preocupado com a questão espiritual e a perdição das pessoas. Então, num dado momento, sobre essa questão do pecado, ele diz assim: onde abunda o pecado, ele responde: superabunda a graça. Paulo, ele diz: não importa o quanto você tenha pecado, se você crer em Jesus, será salvo pela fé. Paulo, então, ele vai trazer esse primeiro sentido, daquilo que então responde ao que Jesus ensinava, a nossa resposta ao trabalho de Jesus. E essa resposta que acolhemos é a nossa própria salvação. Então, irmãos e irmãs, não há recompensa maior, e nós não podemos deixar de dizer isso, que não há recompensa maior do que a gente olhar para nós mesmos e desfrutarmos da salvação que virá e será pela eternidade. Não há recompensa maior do que essa. E Jesus, ao ensinar aquelas multidões, deu-lhes a condição de receberem isso, de terem condição de escolherem, pelo ensino de Jesus, se iriam segui-lo ou não. Agora a gente olha também e percebe nesse texto, lá no finalzinho, que houve abundância em quantidade, porque toda aquela multidão de gente ficou saciada. E às vezes a gente se esquece desse ponto, ou tem medo dele, ou não vive na nossa vida esse ponto. A recompensa da quantidade gerada em Cristo e pela sua presença e pelo milagre que Ele realiza. Eu creio e acredito nessa palavra, que então, por isso que no Senhor nosso trabalho não é vão, porque Ele virá em quantidade. Quando você olha e passa pela Bíblia toda com o olhar, com o óculos focado nessa palavra, você vai perceber que tudo de Deus termina grande. Tudo de Deus termina grande. Abraão era só uma família, ele diz: de ti farei uma grande nação, e teu povo será tão numeroso a ponto de você, se puder, contar as estrelas do sol ou as areias do mar, assim será a tua descendência. Transmitiu isso para o filho dele, para o neto dele, e então, de repente, o povo de Deus, em meio à escravidão, cresce exponencialmente na terra do Egito, e Deus então, no seu processo, no seu plano de salvação, o tira de lá, um povo numeroso, que embora tenha no deserto cometido muitos pecados, não deixou de continuar sendo numeroso depois, e mesmo quando ainda estava sob cativeiro, continuou sendo numeroso. E o número dos filhos de Israel, quando você lê, e poucas pessoas têm paciência para ler o livro dos números, para que, eu me perguntava isso um tempo: Senhor, para que listar tanta gente, para que contar tanta gente, para que fazer questão de demonstrar todas as famílias e com a quantidade de pessoas e narrar tão número de gente? Aí a gente vai para o Novo Testamento, Jesus não deixa de fazer isso não. O reino de Deus será como um pequeno grão, que quando ele cai na terra ele é pequeno, mas que depois ele vai crescendo, crescendo e crescendo, e se torna uma árvore imensa, grande,
capaz de aninhar muitos passarinhos em seus galhos. O reino de Deus cresce dessa maneira, como, quando a semente cai em boa terra, ela produz a 30 por uma, a 60 por uma e a 100 por uma. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos nas narrativas de Jesus, quando ele conta ainda a parábola dos talentos, ele vai dizer assim: aquele que conseguiu multiplicar mais os seus talentos, não apenas manteve os que tinha, mas ganhou daquele que recebeu e não fez nada. Então, quando nós olhamos para o princípio de multiplicação do reino de Deus, a multiplicação é a maior recompensa que alguém possa receber do seu salário, do seu trabalho, melhor dizendo. Nós que viemos aqui ontem e trabalhamos bastante para que aquele evento acontecesse, saímos daqui muito felizes, não foi? Muito satisfeitos. É isso que eu estou dizendo agora. Se viessem 5 casais, ficaríamos felizes, só nós da igreja? Ficaremos e desfrutaremos, mas ontem estávamos muito mais felizes, porque percebemos que podemos e temos condição de trabalhar, temos condição de atrair pessoas, e ficamos felizes quando o fruto do nosso trabalho é numeroso, quando o fruto do nosso trabalho traz crédito. Pouquíssimas vezes em nossa igreja, em nossos cultos, tivemos 32 pessoas, como pudemos acolher aqui ontem. Com mais as que estavam trabalhando, quase chegamos a 40, pouquíssimas vezes, no ambiente de culto, aonde ainda a tradição cristã centraliza a realização da igreja. Essa semana eu fiz outra reflexão, eu fiz uma média, e temos só 2 células, com a participação pequena dos membros da igreja, mas temos semanalmente reunidos entre 15 e 18 pessoas, é a mesma quantidade que a gente reúne no nosso culto domingo à noite. Eu quero animar vocês que estão em nossas células, não percam a fé e a esperança, que nós já empatamos com o culto da noite, em algumas ocasiões passamos inclusive. Nosso trabalho tem encontrado recompensa, ainda que não tenhamos a igreja toda engajada, porque se tivéssemos, o potencial de quantidade e número seria muito maior, e Jesus está dizendo aqui, que toda aquela multidão, mais os discípulos foram alimentados. Tem um outro detalhe nesse texto que fala de quantidade, que diz que ainda depois os discípulos tiveram que sair e recolher, e conseguiram recolher ainda 12 cestos cheios de pão e de peixes. Jesus não apenas multiplicou para aquela população que estava ali presente, para aquela multidão, mas houve superabundância, houve muito mais do que esperado, houve a abundância, a fartura daquilo que foi semeado. Dessa maneira é o reino de Deus. Jesus não podia ter multiplicado certinho, até que as pessoas se sentissem plenamente saciadas? Mas não, irmãos e irmãs, ele mostra que no reino de Deus sobra, ele mostra que no reino de Deus há fartura, ele mostra quando os nossos corações e nossas vidas estão completamente guiadas e empenhadas pelo reino de Deus, haverá abundância, muita abundância. E eu provo isso mais uma vez quando você abre sua Bíblia em Apocalipse 7, versículo 9, que vai dizer que diante do trono e do Cordeiro havia uma multidão que não se podia contar, glorificando ao Senhor Jesus. Havia uma multidão que não se podia contar, ou seja, é dessa maneira. Eu quero ainda citar um outro momento em que o povo de Deus se arrependeu do seu pecado. Se você lembrar lá em Êxodo, quando o povo de Deus constrói, enquanto Moisés está recebendo a lei, constrói um bezerro de ouro, e quando Moisés desce e conserta todo aquele desvio doutrinário no meio do povo, e fala: como que vocês podem negar o nosso Deus? E então ele se propõe a construir para o Senhor, e a população, aquela multidão havia se convertido. Diz o texto que eles começaram a trazer as doações. Chegou um momento que tinha tanta
mas tanta quantidade de doação, que Moisés teve que chegar e falar: parem, porque já está sobrando, já não tem aonde colocar tanta coisa, nós não precisamos mais de tanto. Então, irmãos e irmãs, não tenhamos medo do número, busquemos isso, porque a palavra de Deus é tão abundante, a graça de Deus, o milagre de Deus é tão abundante, que a gente tem que colocar em nosso coração essa lei da multiplicação presente na palavra de Deus. Temos que colocar em nosso coração. O nosso coração não se guia por circunstância, o nosso coração não se guia por momento, o nosso coração, irmãos e irmãs, se guia por aquilo que é plantado da palavra de Deus em nós, por aquilo que deve aquecer a nossa vida. E nós temos que olhar para a palavra de Deus e perceber que tudo isso está aí para que nós experimentemos e vivamos. Os discípulos no final, que tinham 5 pães e 2 peixinhos, tinham agora 12 cestos cheios. Por isso eu insisto em dizer que se nós colocamos nosso coração em Jesus e vivemos esses princípios que esse texto tão rico nos trouxe, e a gente bote atenção em cada uma dessas coisas e empenhe a nossa vida nisso, que não exime de nós o trabalho, experimentaremos o melhor dessa terra, experimentaremos o melhor da igreja, experimentaremos o melhor do Espírito Santo, experimentaremos e ficaremos abundantes, saciados e recompensados em todas as coisas. A melhor recompensa que um crente pode receber é trazer um novo convertido aos pés de Jesus. Porque num determinado momento Jesus fala assim: não há maior alegria no céu do que um pecador que se arrepende. E aí eu estou caminhando para o final desse ponto, falando daquele texto que a gente conhece tanto, que é a série de parábolas de Lucas 15. Que é incompreensível. Começa dizendo que um homem tem 100 ovelhas. Numa versão diz que ele deixa 99 no deserto por causa de uma que se perdeu. Que sentido existe você deixar 99 sob risco por causa de uma? Mas é a conta do reino de Deus. É a conta do reino de Deus. Diz que uma mulher perdeu uma moeda, uma dracma. Gente, são centavinhos da moeda do real, você pode comparar. Quem vai varrer a casa inteira, procurar na casa inteira, até achar essa moedinha? Você passa pela rua e vê 5, 10, 15, 20 centavos, 25 centavos aí, e nem para pegar. Foi isso que aquela mulher fez. Ela pôs tanto valor naquela moeda, mas aí é que por isso que a gente não pode olhar com o olhar humano, porque a gente não entende. A gente não entende, porque Jesus está falando de uma pessoa, e ele sempre termina dizendo: porque mais valor tem um pecador que se arrepende em todas as coisas. E a gente conhece a última, que é do filho que perdeu-se por si mesmo, né? E a gente precisa prestar atenção nessa nuance, porque aquilo que está perdido nós vamos atrás, aquilo que se perdeu tem que voltar sob arrependimento à casa do Pai. E eu quero ir para o terceiro ponto então, que não pode haver desperdício. Pensa bem, todo mundo saciado, por que Jesus manda recolher o que sobrou? Por quê? Porque Jesus valorizava aquele alimento, porque ele deu graças a Deus pelo que recebeu. Então, irmãos e irmãs, desde o alimento que está à nossa mesa, ou tudo aquilo que nós fazemos com o fruto daquilo que Deus nos dá nessa igreja, nada pode ser desperdiçado, porque veio de Deus, é santo, tanto na sua mesa, quanto na sua saúde, quanto no contexto daquilo que é trazido ao altar de Deus. Sempre temos que ter muito zelo, muito carinho, porque é parte da abundância de Deus
em nossa vida. Então, resumindo, desfrute da presença de Jesus, porque aquela multidão teve tanta recompensa porque priorizou desfrutar da presença de Jesus. Também lembre-se que a gente tem recompensa do fruto do nosso trabalho. Como eu disse, não de um trabalho comparado ao que o mundo muitas vezes faz. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, para mim ele é escandaloso, né? O quanto um gari, um catador de lixo não trabalha e quão pouco ele recebe, porque o trabalho dele não produz capital. O mundo dá a recompensa, né, simplesmente pelo que produz, não pelo trabalho. E a gente percebe que todo trabalho em Deus não é vão, ele é recompensador. Inclusive, os discípulos apresentam muito pouco na mão de Jesus como capital, como oferta, e não é muito, mas é suficiente nas mãos do Senhor. Então não desprezemos os pequenos começos que tenhamos em qualquer área da nossa vida e situação, mas confiemos que o nosso trabalho no Senhor, ele é recompensador. E por fim, ele é abundante, é superabundante. E o mais valioso para o Senhor no mundo inteiro é levar aos seus pés, dentre a multidão, aquele que se arrepende. Porque o que se arrepender, entregar sua vida a Jesus, a festa no céu por ele. A festa no céu por ele. Que o Senhor Jesus abençoe você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Eu quero terminar dando espaço para que nós possamos, no final dessa série, nos aproximar do altar e mais uma vez aqui, viemos algumas vezes no altar durante essas ministrações, mas confirmar de novo ao Senhor aquilo que a gente tem nele e buscar de Deus em oração, né, a recompensa, porque se buscamos a recompensa, nós estamos dispostos a passar por esse processo para que nós possamos ganhar no Senhor.